Muito bem, hoje é dia do projeto Enegrecer, com a minha ex-aluna Mina Baua. Vai ser muito bom. Olá, Mina, querida, que bom que você já está aqui. Vou esperar uns 2 minutinhos aí para já te colocar, deixa eu ver se chega mais gente. Que legal, tô doida para rever você, saber das suas histórias, ouvir dos teus relatos. Que bacana. E te pedir ajuda para você também colocar aí esse projeto para frente aí em Portugal. Entrou outra amiga aqui, bem-vinda. Eu tenho umas amigas também em Luanda, e aí tô querendo esticar para lá esse projeto, para a gente ouvir algumas histórias legais também. E aí a gente vai se ajudando, né, e vai multiplicando essa representatividade tão importante e essas histórias tão lindas que vocês todas têm para contar, que nós todas temos para contar, e que nada mais justo do que termos todos os mesmos espaços, as mesmas oportunidades, né? Equidade, é tudo que a gente está desejando é equidade. Que legal, assim, eu convidei bastante gente, postei hoje a tarde toda, chamei uma galera, marquei outras pessoas agora, assim, em cima da hora, que tem uma galera que só vem em cima da hora, né? Ei, Kisla, como vai você? Que bacana. Yes, yes, yes. Então, Kisla também foi minha ex-aluna, como você, a Mina, que legal. Eu quero muito ver muitas mulheres aqui nesse projeto. Eu tô com a agenda cheia, graças a Deus, até final de setembro. Então, se você também tiver outras pessoas aí, amigas que queiram participar, você me indica que vai ser um prazer. Bem-vindas as meninas lindas que estão chegando aqui. Todas nós somos meninas, independente da idade. Tem umas meninas sapecas dentro da gente, né? E a gente deixa elas aflorarem sempre. Bem-vindas todas. Michele Barros, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu sempre conto aqui esses minutinhos iniciais para a gente poder pegar ânimo para minha convidada aí já entrar com audiência, né? Para a gente não ficar aqui só com menos pessoas, porque eu sei que outras pessoas vão entrar e vão chegando para ouvir o nosso papo. Eu quero saber quem é de Portugal aqui, porque é uma galera corajosa, além da Mina, né? Galera corajosa, 1 hora da manhã, todo mundo acordado, não é nem sexta-feira. Muito legal. Além da gente aqui, além da Mina, tem mais alguém de Portugal aí? Bota a mãozinha aí para eu ver. Tem que dar umas boas-vindas especiais, né? Que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Amina, vou te chamar logo então, para a gente não perder nenhum pouquinho de tempo. Ai, que legal! Aí, tem uma galera sua aí acordada com você. Amigos, você vai ter a chance agora de agradecer todos eles também. Convidei, vou explicar por que esse projeto nasceu. Vou começar a te ouvir. Ei, queridona! Olá, boa noite. Meu Deus! Boa noite, Brasil. Bom dia, Portugal. É verdade, já 1 hora da manhã aí, Já, tadinho. Eu ia te nada. oferecer da gente mudar o horário, mas a turma já está acostumada aqui com esse projeto às 9 da noite. Que isso? Não, tem que manter a coisa. Tá ótimo, é um É, prazerzão estar acordada até essa hora. mas vai ficar mais um pouquinho. Você acorda muito cedo, Mina? Nada, nada. O ritmo de vida aqui é outro. Ainda bem, É. acordar cedo não é um problema. Ai, que bom então, porque eu também estou nessa vibe. Aliás, eu sou vespertina, eu funciono demais de tarde para noite, né? Ai, eu não. Então, Nem cara, se um pouco. bobear, eu vou até 3, 4 horas da manhã aqui de boa, trabalhando tranquilona. Acho que fiquei preocupada com você por causa do horário. Nada, tá tudo bem. Tá tudo Mas bem? também tô E quanto... acostumada a ficar até de madrugada. Ah, então somos duas. Faz quanto tempo que eu não Somos. vejo esse sorrisão? Quando foi que a gente se encontrou lá na U? 2014, talvez? Ai, não tem isso tudo, não, Amina, pelo amor de Deus. Ou mais. Agora eu não Não. tenho certeza se isso foi 2014 ou 2012, mas eu acho que foi 2014. Quase certeza. Ah, então deve ter sido 14, porque eu comecei a É. trabalhar no UF em 2013. Ah, então Então foi foi 2013. 14. Foi no ano E, que eu voltei para o Brasil, fiquei um ano e depois voltei para a Europa. entendi, danada. Então você já tinha ido, Quase. já estava.
Ai, a gente não pôde Já. conversar, né? Não dá para conversar com todos os alunos, a turma era Sim. grande. E Você essa fez troca eu lá no acho que é centro muito do Rio, não loucura. foi? Foi, Sua foi, turma era foi, do foi. centro? Era, É à noite, né? Que legal. Então, assim, era, deixa era eu isso falar mesmo. rapidinho para você e para os demais o que que aconteceu, por que que nasceu esse projeto. Claro, Eu estava. Só, você, eu sei que já sabe por que eu passei favor. esse papo para você, mas para os seus amigos e para os meus Já. também. Mas assim, eu estava passando por essas noites de pandemia, procurando coisas interessantes para ver e me parei numa live de um amigo que estava entrevistando uma menina e essa menina estava assim com os olhos marejados, ela tava, as lágrimas desciam e eu falei, nossa, deixa eu ver isso aqui, porque é tudo que a gente quer numa pandemia também está se emocionando, conhecendo coisas novas. E ela estava falando, uma menina negra chamada Luciana Lima, que foi a minha musa inspiradora desse projeto, e ela estava falando que o sonho Perfeito. dela era ver mulheres negras sendo convidadas com a mesma frequência e com a mesma disposição que as brancas são convidadas para várias coisas, né? Que o Sim. sonho dela era esse, que ela, se dependesse dela, ela trabalharia o tempo que fosse para que isso acontecesse, pelo menos ela faria alguma coisa. É, ela falou que queria dar voz para essas mulheres que, como ela, se sentiam muitas vezes descartadas, né, ou trocadas por uma outra pessoa para falar, para aparecer, para enfim. E aí, nesse momento, ela puxou a mãezinha dela, mostrou assim que queria dar voz para mulheres como a mãe dela, que ela achava que eram mulheres fantásticas, maravilhosas. E aí ela lançou um desafio na hora e falou: e você que está me ouvindo, quantas amigas negras você tem na sua rede social? E aí eu respondi para mim mesma, eu tenho várias, assim, nunca tive nenhum problema com essa questão. Nós trabalhamos numa igreja pequena, eu, meu pai e minha mãe, a nossa igreja ficava no pé de um morro aqui no Rio de Janeiro, em um bairro chamado Rocha Miranda, e ficava, o morro, chamava Morro do Faz Quem Quer. Então, assim, a nossa igreja tinha duas famílias brancas e todas as outras negras. E eu falei, bom, eu tenho muitas amigas, mas aí ela desafiou mais. Ela falou, e se você tiver, quantas vezes você já deu voz para essas pessoas? Aí eu falei, opa, voz eu dou sempre, mas nunca assim publicamente, né? E aí nasceu o projeto Vozes Negras Enegrecer, que tem me dado essa honra de ouvir mulheres com histórias lindas, com histórias maravilhosas. E aí te chamei você e você atendeu o meu convite. Você tá aí ou travou, caramba? Ei, deu uma travadinha. A mina tá travado. Caramba. Quer entrar de novo? Quer sair e entrar de novo? Vamos tentar? Peraí, gente, que eu vou remover. A mina saiu e vai entrar de novo, ok? Eu vou convidar a mina de novo. Oi, Luciana, acabei de contar sobre você. Deixa eu chamar a mina novamente, porque a gente está falando com Portugal, né, galera? Então a coisa pode, de repente, de vez em quando acontecer assim mesmo. Voltamos? Acho que sim. Oi, a mina. Peraí que ela vai voltar, gente. Ela deve estar procurando uma posição melhor lá de sinal. Acabei de falar com a Luciana ali, acabei de falar da Luciana Lima, acabei de contar a história da Luciana. Oi, mina, voltou? Oi, a mina. Acho que sim. Eu tô te ouvindo. Ai, que bom. Então, assim, a história que eu contei você já sabia. E eu acabei de falar da Já. Luciana, que foi a minha musa inspiradora para esse projeto, e ela está aqui com a gente. Caiu de novo, gente. Ai, Jesus! Pedir aí a ajuda, né, gente? Da internet para facilitar a vida para a gente, que a mina está caindo. Mas a gente vai conseguir. Essas coisas acontecem. Uma galera bacana aqui, tem uma galera grande aqui de Portugal Sim, também. Que legal. Ei, tô voltou. aqui. A gente vai voltar quantas vezes forem Mas eu necessárias. ajudo. Não vai ser internet que vai derrubar a gente, né, Não, espero Preciosa? que seja a última. Isso, então. Acabei de Definitivamente não. contar sobre a Se eu fiquei Luciana, ela acordada está até agora, não vai aqui. ser a internet que vai te deitar. Não é? Muito legal. E Oi, aqui, ó, já Luciana, colocou a Mina maravilhosa. maravilhosa. A Mina, teu nome, a Mina Baua, vem de onde? Que origem é essa aí? Que é um nome diferente, igual o meu. Sim,
A minha família é uma mistura, né? Então, o meu pai é nigeriano, foi morar no Brasil, foi fazer o doutorado no Brasil durante um tempo e foi aí que ele Ai, conheceu a que minha mãe. espetáculo. E meu pai é de uma região da Nigéria, dos Hausa, que eles são muçulmanos. É super comum, super comum, mas no Brasil é super diferente. Gente, porque eu nunca Acho que tive. por quase todos os lugares por onde eu passei, eu sempre fui uma das poucas aminas, ou a única. E as Aham. pessoas têm muita dificuldade de acertar o meu nome, que é muito engraçado. Então, assim, eu tenho várias histórias sobre nome, Imagino. que as pessoas erram e perguntam se esse é mesmo o meu nome, coisas desse tipo. Muito legal. Eu acho bonito e gosto de ouvir essas histórias, porque meu nome Eu também não é um nome adoro. muito comum. Recentemente eu encontrei uma Delaíse no Facebook, depois ela estava lá no LinkedIn. Aí, Aí eu falei, não acredito, pela primeira vez eu vou. Aí ela veio assistir uma live que eu fiz aqui de um dos projetos. Aí eu falei, que coisa isso é muito maravilhosa, eu legal. nunca na minha vida falei para uma outra Delaíse. Aí ela falava a mesma coisa, eu também nunca ouvi meu nome de outra pessoa. Foi uma. No Morto Orkut existia até um grupo, né, uma página que eram as Aminas do Brasil. Nós éramos, sei lá, 18, mas Caramba, que éramos um grupo. Foi legal. bom a gente. Depois para o Facebook a gente perdeu o contato, mas fiquei feliz em saber que existiam outras. Que E que você a não gente estava passava pelos sozinha. É verdade. Então, gente, esse projeto nasceu dessa maneira Não, nem e um como a pouco. Mina, todas as outras amigas que estão sendo convidadas, a Mina é a minha quinta convidada. Às vezes não é fácil acertar a agenda delas com a quarta-feira, Imagina. mas que bom que você está aqui. E você disse para mim que contaria hoje um pouco dessa tua história de estudar aí e falar um pouco sobre essa coisa de estudar fora do Brasil, né? E se você me permitir, por Sim. conta do tema do nosso projeto, eu queria que você permeasse um Uhum. pouquinho, contasse para essa galera se você percebeu algum tipo de dificuldade ou de diferença em relação à Claro. questão da raça mesmo, né? Como é que é isso? Estudar fora do Brasil, eu sei que tem problemas, mas como é que é isso também para pessoas Sempre. negras que vão e que encaram? Gente, ela foi minha aluna de MBA aqui no Rio de Janeiro, pela UF. E essa coisa maravilhosa agora é Você se nota. doutoranda. Vocês não têm noção, gente, da minha alegria. E eu também, muito sangue e suor, mas estou muito contente também com essa nova conquista, porque é recente, né? Soube da resposta, tive a resposta há pouco tempo Que do legal. doutorado. Então conta pra gente como é que é Assim, isso. Seu pai, pelo jeito, foi um inspirador, né? sim, com certeza. Sou muito contente porque as pessoas na minha família estudam muito. Então, assim, diferente de outros grupos e de outras realidades, principalmente de pessoas negras, eu nunca fui uma exceção dentro da minha família. Então, eu ter feito universidade, não era ainda não era nada de uma MBA, ainda não era um grande, mas sempre existe uma cobrança muito grande, mais do que por conta da família. Então, essa estrutura, na verdade, era de empenho, de incentivo. Que em 2013 me impedia de, profissionalmente, que era a questão do inglês. Sempre foi uma barreira muito grande para mim. E aí eu decidi fazer inglês que não fosse num curso, que não fosse segunda e quarta, com livrinho, que eu não tinha uma rotina muito linear, porque trabalhar com comunicação é sempre uma loucura, os nossos horários são aleatórios, fins de semana e tudo mais. E aí, uns 2 anos, embora eu tenha essa estrutura de família que tenha sempre estudado, eu estava sempre ali no meio termo. Então, quando eu tenho uma formação, eu fiz comunicação na PUC e quase todos os meus colegas já tinham feito intercâmbio, pelo menos no ensino médio, já falavam inglês fluentemente, e eu estava sempre 2 ou 3 passos atrás e queria receber mais no trabalho, poder oferecer mais, e saber inglês era um passo. E aí eu passei 2 anos organizando a minha vida financeiramente para conseguir viajar para um lugar em que se falasse inglês. E associado a isso que não fosse muito frio, porque eu odeio frio, detesto frio. E aí nessa brincadeira, nessa frio para mim é péssimo. Nunca achei legal essa coisa de ver neve, nada, gente. Eu gosto de calor, Não gosto é? de ir à praia. Não, não preciso nada. Ai, que a gente fica mais bonito no inverno. Não, 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 não.
ainda discordo plenamente disso. Eu também. E aí, e aí nisso eu decidi escolher um lugar, que foi a Irlanda. E para ir para a Irlanda eu precisei, né, organizar, entender toda uma estrutura. Eu pesquisei muito, mas assim, muitos. Passei meses procurando lugares e buscando informações sobre a Irlanda, isso em 2012, quando eu decidi. Então, comecei a juntar o dinheiro, trocar os reais por euros, aí começou a bater aquela bad, e olha que na época, né, eram 2,65 reais um Uhum. euro. Hoje em dia é uma outra Nossa, conversa. é, Não, é uma verdade. loucura. E aí eu fui morar na Irlanda, fiz uma coisa que, apesar de eu ter estudado muito, não inteligente, porque eu saí do Brasil em fevereiro, no dia 2, Ah, estava ah, muito frio na Irlanda, mas meu assim, o frio que Jesus. eu não esperava. E aí eu saí do aeroporto, era 1 hora da tarde e já estava tudo escuro. E eu falei, ai, não acredito, como eu fui idiota, escolhi esse lugar para vir. Mas em compensação, a cidade de Dublin me recebeu muito bem. Ai, que coisa boa. Eu comprei, na época, né, a gente comprava os pacotes de 1 ano e que davam direito a 6 meses de estudo e 6 meses de trabalho. Eu tinha levado uma reserva para passar esses primeiros 6 meses e trabalhar. Achei que as coisas seriam muito mais fáceis do que elas realmente foram. E aí eu cheguei nesse inverno, conheci pessoas maravilhosas, brasileiras e irlandeses. Então eu decidi me jogar com pouquíssimo inglês que eu sabia. Eu lembro que eu encontrava muitas velhinhas nas ruas nesse período perto da Páscoa com uma marca preta na testa. E algumas crianças também. E eu morava perto de um cemitério, né, quando eu Ai, cheguei. Então as Jesus! pessoas, olha, e as pessoas ficavam ali perto. Eu falava, gente, será que isso é o quê? Uma performance? O que está acontecendo O que aqui nesse será isso? espaço? E parei para conversar, assim, com aquele inglês que era super básico, com um inglês que a gente recebe muito no Brasil, que é um sotaque que vem dos Estados Unidos, e quando eu cheguei na Irlanda, é um sotaque totalmente diferente. Eu Então, faço todas as ideia. palavras que eu achava que eu sabia, lá eu falei, nossa, eu não entendo nada, isso vai ser terrível. E foi. Mas foi muito legal porque foi um desafio e aí eu comecei a conversar muito com essas velhinhas, falar com as pessoas na rua e tinha que resolver as coisas do dia a dia. Acabaram que eu fui treinando, né? Então a questão do banco, abrir conta no banco, que era preciso, visto que era lá, as aulas mesmo, os amigos, interagir com outras pessoas que não eram do Brasil, por exemplo, tinham muitos espanhóis na época, venezuelanos, pessoas com quem eu podia trocar. Mas também tinham muitos dos meus amigos brasileiros que estão aqui até hoje, firme e forte, a Monique que está aqui, a Michelle, Pois que eu é, a conheci Michelle na escreveu Irlanda. aqui, Amina, que a casa de Claremorte, que é isso? É o bairro onde a gente morava, que era perto. Porque o pacote era o seguinte, a gente comprava os 6 meses de aula, 6 meses de férias, com direito a 1 mês de acomodação. E essa Aham. acomodação era numa casa com 10 quartos, 2 pessoas por quarto. E que era perto do cemitério, que é Claremont, chamava de Claremorte, porque era perto do Claremorte. cemitério, e era uma confusão, uma escuridão para chegar na casa, mas era Gente, super deixa divertido. eu te perguntar, você associou as mulheres com a pintinha escura? Você associou com alguma coisa lá do Sim. cemitério? Era essa a sua questão? Era essa a sua dúvida? Olha, depois as velhinhas me explicaram que era uma coisa. Porque, assim, na Irlanda eles são Ah, extremamente tá. católicos. E aquelas eram as cinzas que é pro período. Eu não sou católica, mas que era pro período entre o carnaval e a Páscoa. Todos os dias as pessoas usavam aquela marca para lembrar da morte de Jesus. Eu, Ah, ok. tá. Mas foi difícil entender. Eu levei uns bons dias perguntando a pessoas diferentes, que cada dia eu entendi um pedaço da frase. Cara, que Mas foi loucura. super legal, assim, uma loucura. E aí, depois disso, como eu só podia ficar 1 mês nessa tal casa, foi outro que também envolvia muito falar o inglês e me virar, que foi encontrar um outro lugar para morar. E aí fui morar também em cima de um pub,
o que era maravilhoso, que era com velhinho, um filho, que eram pessoas sensacionais, que às vezes até eu fui dividir o apartamento com uma amiga. Aham. Tá dando uma travadinha, gente. A gente tem que ter paciência, porque a gente está lá em Portugal, hein? De vez em quando dá uma travadinha, mas a gente vai vencendo. Vamos lá, Mina. Vamos. E aí Sim, você estava falando do eu fui senhor e morar em do cima rapazinho, que você desse. foi, que eram ótimos também. Sim, que eu também me permitiam muito trocar com as pessoas. E aí eu fui, a partir daí, conseguir outros trabalhos. E um dos trabalhos que tinha, que é muito comum para todo mundo, que é de faxineira, né? A gente faz muito esse trabalho de limpeza e era muito engraçado que ao mesmo tempo que eu consegui esse trabalho com faxina, eu fui trabalhar numa agência de comunicação. Gente, mas aí você fazia faxina quantas vezes? Ah, era sempre que dava. Era Apareceu, muito. topa. Sim, e as trocas eram muito grandes nos grupos do Facebook. Né? Então, assim, olha, precisa de uma faxina amanhã às 2. Eu vou, eu posso, eu posso. Entendi. Era quem chega. E aí começam as primeiras coisas. E muitas das vezes eu fui fazer faxina na casa de brasileiros e que as pessoas não faziam a menor ideia que eu era brasileira. E isso era muito engraçado. É Porque eu mesmo? podia ouvir os comentários das pessoas em português claríssimo e elas não faziam ideia. Eu E também não você não falava contava, e nada. você não contava. Eu ficava assim, claro, o que era ótimo. Ótimo, era bom e era ruim, porque eu podia ouvir todos os comentários, muitas É, vezes, racistas e eu preconceituosos. imagino, eu ia te perguntar Então, isso, como é que você lidou com isso? Porque com sim, certeza você ouviu coisas interessantes, legais, mas com certeza sim, você ouviu divertidas, coisas feias, né? Aquelas coisas que a absurdas, gente acha absurdo. absurdas. Sim, e, por exemplo, eu vi muitas das coisas. E primeiro que as pessoas não sabiam que eu era brasileira, né? E existe muito um estigma na Europa das pessoas que vêm de ex-colônias, né? As pessoas que vêm do continente africano. Então, desde questionar a inteligência até os modos de limpeza. E os Gente, comentários eram sempre em torno disso. E eu ficava assim, às vezes arrasada, triste mesmo, mas aquela ali era um sustento e não que discutia, o que é muito difícil às vezes, né? Porque depois eu passei um tempo junto a isso, esses processos super negativos, com o frio que dá uma tristeza sem sim, fim. O, eu concordo com o você. frio e a claridade, né? E eu fui entendendo assim muitas coisas, principalmente das formações da nossa sociedade, da gente em outros espaços, os espaços diaspóricos, como o som é importante. E não é uma brincadeira, porque nesses países nórdicos, né, o índice de suicídio durante o inverno é muito alto Gente, é porque as verdade, eu já pessoas li não sobre têm isso. contato com o sol, a claridade, né? E também me afetou, e é por isso que eu não continuei no país. Eu, no segundo inverno, eu falei, olha, tinha possibilidade de ficar, mas não fiquei. Muito obrigada, vou Sim, voltar para o meu Brasil. E dentro desse, eu fiquei um ano na Irlanda, que foi maravilhoso, trabalhei bastante, e aí eu pude ver, né? Eu tive em dois espaços muito distintos, mas observar como as pessoas agem. Essa questão das faxinas, em que eu ouvia coisas muito tristes, né, de acharem que eu não era inteligente, ou que não falava inglês o suficiente, precisava daquele trabalho só porque. E ao mesmo tempo eu também trabalhava numa agência de comunicação. E quando eu trabalhava na agência de comunicação, eram outras coisas que vinham do outro lado. Era desconfiança do trabalho, da entrega, da qualidade, houve coisas do tipo, mas foi você mesma fantástico. que pensou isso? Esse texto é seu? Deixa eu conferir, você tem mesmo essa experiência? E até eu chegar nessa agência, eu tive que literalmente inventar um currículo para conseguir trabalho. Então, eu tive que inventar. Né? Eu era muito bem colocada para as posições em que eu estava aplicando.
Entendi. Então eu tinha que sempre, né, baixar um pouco ali. Ah, não tinha ensino superior completo, ou a Gente, experiência que eu tive foi de estágio, ou foi outra informação que era triste, 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 triste. que coisa, Mas né? Que que, coisa difícil. sim, e Mas que foi me trazem. processo, né, E Mina? essas coisas eram estimulantes. Isso tudo foi um processo, assim, porque você vai Foi, contando e foi. dá uma vontade da gente começar a entrar nos pormenores, tipo assim, a tua parte emocional, por exemplo, de vivenciar essa experiência de pessoas falando coisas bacanas e de pessoas falando coisas bizarras. Como é que você lidou com esse emocional, Sim. assim, de onde você tirou força, longe da tua família? E assim, deixa eu só dar Ah, um nossa. break aqui para dizer para essa galera que está aqui, que entraram umas amigas aqui, inclusive Nath Félix, que é uma querida que eu tô conquistando lá para vir para cá contar a história linda dela. Entrou a Bora, Tânia Nath. Chaves, que é uma querida. A Tânia Chaves, ela faz umas postagens maravilhosas chamadas Papo de Preto lá no LinkedIn, que é uma delícia de se ler. Hum, É uma delícia de se ler. Eu quero dizer para vocês que eu estou tão feliz aqui, eu estou emocionada, porque, segundo a Mina me contou aqui, ela foi minha aluna em 2014 na UF, um MBA em gerenciamento de projetos. E agora essa coisa mais linda aqui dessa pessoa está fazendo doutorado em Portugal. Então eu vou ficar repetindo isso até a live terminar, porque eu acho isso maravilhoso, eu estou muito orgulhosa de você. Então, para quem está ouvindo esse processo aí, todo dolorido obrigada. da mina, né, de ter que fazer faxina, gente, esse é o processo que muita gente passa, acho que a maioria passa, para conseguir ter uma experiência no exterior, para conseguir uma experiência internacional. E olha que loucura essa cabeça, esse emocional dessa mulher, fortésima, guerreira, fazendo faxina de manhã, indo para a agência de tarde. Cara, que doideira, como é que ficou a Tendo cabeça aula de disso? noite. Eu acho que uma das coisas mais que eu acho que todas as pessoas que moram fora podem dizer isso, né? Quando saem do seu país, é encontrar um grupo de amigos. Eu tive um grupo de amigos maravilhosos na Cara, é a tal Irlanda. rede de apoio a Então, gente tem que assim, ter, né? é sensacional. E foi sensacional. E era uma coisa, né? Tava um dia uma muito mal, o outro tá bem. Então, não, vamos lá, não desiste. Chegou até aqui, juntou dinheiro. A gente tem que voltar. Imagina, você vai destacar no espaço. Isso aqui tem um propósito. Você não tá aqui à toa. Isso. Rede de apoio é importantíssima sempre, óbvio, né? Mas nesse processo que eu passei foi muito, muito, muito importante. E olha que nessa época o WhatsApp ainda não estava aí, gente. Era falar com a Caramba, família por mesmo. Skype, marcar num domingo, fim de semana. Não é que nem eu tô aqui, todo dia eu ligo para minha mãe e para minha irmã. Oi, gente, bom dia. Vou andando na rua. Olha, vou mostrando Não as é? coisas. Era diferente, era um processo bem diferente. É verdade. Mas, então, essas pessoas por perto foram, assim, muito, muito importantes. Tenho essas histórias que são super chatas, mas eu também tenho apoio maravilhoso que eu falo do povo irlandês, que é uma abertura tão grande. Os irlandeses são pessoas muito maravilhosas, que trocam bastante, que se importam, que ajudam. Então, foi fenomenal também. Apesar dos problemas, né? E eu acredito Entendi. que problemas tem em qualquer lugar. A Exatamente. forma com que a gente vai lidar com eles que vai diferenciar no futuro. Que legal, Amina. Eu estou muito impressionada, porque assim, eu fui te acompanhando, a gente se encontrou pelo LinkedIn, eu fui te acompanhando, e daqui a pouco a gente. Aí fiz umas perguntas para você, que eu estava com vontade de fazer um curso também lá em Sim, Portugal. E aí você foi me orientando, e eu é estou te verdade. acompanhando, eu estou te acompanhando. Daqui a pouco vai ser uma mulher mestrado, mestre em comunicação. Agora a gente conversando aqui, poxa, Delaís, agora eu consegui entrar para o doutorado. Cara, eu acho isso assim Sim, de uma inspiração, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui com a gente. Ouvir isso, sabe? Tem gente que quer fico chegar num contente. lugar e já chegar trabalhando num lugar bacana e tal. Não é assim. A Mina está aqui contando o processo. Assim, quanta dor você deve ter vivido Não é, também, né? cara, não é Principalmente por essa mesmo. tua história de as pessoas não acharem que Sim. você fosse brasileiro e você entendendo tudo. Como é que você conseguiu segurar o emocional para não responder, cara? Eu fico assim, chocada. Que processo lindo, que coisa É bonita que uma você tem para doideira. contar para gente, para contar para muita gente. Depois da Irlanda, você ainda voltou para o Brasil para depois ir para Portugal? Exatamente. Eu cheguei no segundo inverno enlouquecida,
mais já sabia me vestir, porque isso também faz muito diferença. Primeiro inverno eu botava roupa, botava roupa, botava roupa, e sapato errado, e passava. Ah, Depois eu já sabia vestir, já sabia o que escolher para sair de casa, mas eu estava sentindo muita falta de casa. Não era uma possibilidade, né? Ir passar férias no Brasil. O meu visto ia vencer e eu fui embora da Irlanda no dia mesmo que o visto venceu, no dia 2. E aí voltei entendi. para o Brasil, fui estudar, né? Já tinha esse conhecimento do inglês boa, agora se eu quero outras vagas, vou procurar outras coisas. Fui fazer o MBA em gestão de projeto, fui trabalhar na antiga Casa d'Aras, que fechou depois de um tempo. E Poxa, então aí quando a eu gente se encontrou na UF, falei, você já tinha passado por essa experiência da faxina, da Irlanda? já tinha voltado Caramba, desse cara, e a gente não processo. teve tempo para trocar. Também terça e quinta aula corrida, terminando 15 para as 10, a E galera à correndo. noite, exato, É, tchá, é todo verdade. mundo doido pra ir pra Mal eu casa. conseguia fazer a galera ficar até 15 para as 10 e olha lá, a turma ainda saía correndo, né? Mas a gente tinha que se conhecer Sempre tinha naquele alguém já com a período. bolsa no ombro. É Sim, verdade. se não fosse ali, talvez não teria acontecido, né? Que bacana. Nana Bal é da sua família? É minha irmã. Oi, irmã da Mina, seja bem-vinda. Olá, Então, linda. querida, aí você veio, fez o MBA, nós nos conhecemos pela UF aqui no Rio, e depois, Sim. Depois bateu aquela coisa de eu não me encaixo mais aqui, nesse país que eu amo, defendo de paixão, mas eu não consigo me encaixar aqui. E aí eu pensei, ok, como voltar para a Europa, lugar que eu conheci e tal. E antes de voltar para o Brasil, um dos últimos lugares que eu já aqui em Portugal, o meu chefe na Irlanda é português, não, meu ex-chefe na Irlanda é português, estudava, vai fazer um mestrado. Eu falei, não, mestrado não é para mim, não faz o menor sentido, eu sou super do mercado, a área acadêmica não tem nada a ver. E aí eu apliquei, pois, pois é. pois, Aí eu apliquei para 2 mestrados e passei para os dois em comunicação e eu não acreditava. Então, assim, como eu não esperava passar, eu não estava muito preparada para aquilo. E entendi. fui aprovada. E nessa aprovação eu reorganizei a vida toda, porque o semestre aqui, né, o ano letivo começa em setembro. Ah, E eu tá. tive a resposta em maio. E aí eu Nossa, tive e aí eu tive um pouco de tempo para organizar essa vinda, muito também dessas conexões de amigos, de amigo, de amigo, de amigo. E aí eu cheguei aqui em setembro de 2016 para começar o mestrado e foi muito diferente do que eu imaginava, porém sensacional. Foram experiências muito boas e o que é importante dizer é, diferente do Brasil, em que eu era mais uma na multidão, aqui eu consegui me destacar de diversas maneiras. Os temas que eu fantástico. que eu tinha interesse, que eu já tinha trabalhado, foram muito importantes para eu conseguir esse destaque. Então, trabalhar com a área criativa, com a área de comunicação, a experiência que eu já tinha de mercado, também me ajudaram bastante no mestrado. Então, assim, eu estava em todos os lados. E aí, o importante é que o mestrado aqui, eu passei, essas 2 universidades por onde eu passei são públicas, a Ah, Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Lisboa. Eu escolhi aham, para a Universidade de Lisboa, porém, a gente precisa pagar mensalidade, embora elas sejam públicas. E às certo. vezes as pessoas ficam confusas. E para isso eu todo o dinheiro. E aí eu cheguei na universidade já bem brasileirona. Gente, então, como é que eu faço para pagar, ter bolsa? O que que eu posso fazer? Apliquei já de início para uma vaga que tem do social, que é para as pessoas irem para a universidade e a universidade paga a mensalidade, né? A propina. Então, Aham. assim, o meu primeiro ano eu não paguei o mestrado e trabalhei para a universidade, mas também trabalhava no restaurante descascando batata, cortando Ai, meu cebola, Deus, de porque novo. não parei. De novo, de novo. Outra E depois ralação. sempre, sempre. E eu acho que assim,
se você quer, né, algum objetivo, é muito importante passar por esses processos. Tem gente que não precisa, que é maravilhoso. Ok. Por exemplo, eu trabalhei no restaurante com uma menina. Uma menina não, uma mulher cabo-verdiana, uma ex-colônia portuguesa, que ela já tinha mestrado e não conseguia um trabalho de escritório. Muitas das nossas conversas eram essas. Não, eu vou ter que sempre ficar aqui, eu não vou conseguir outro trabalho, não é para mim, o meu espaço não é esse, os lugares são esses que eu tenho para ocupar. Eu falei, eu entendo perfeitamente, mas vou continuar buscando sim outras coisas. E fui para outros caminhos, né? E aí eu volto a esse reencontro, né, com amigos e pessoas que conhecem pessoas, é Sim. muito importante. Numa dessas de trabalhar, eu fui trabalhar nas atividades culturais da biblioteca da Faculdade de Letras. E a minha chefe, um fim de semana, falou: Olha, eu vou viajar, tem um lugar no carro, eu vou com um amigo que é do Brasil, então acho que vai ser bom vocês se encontrarem. Eu, tá bom, vamos lá. Ela, leva uns sanduíches e um suco. Ok, levei uns sanduíches e um suco. E assim eu conheci o Torando também, que me indicou para a professora dele. Com ela eu comecei a trabalhar na parte de oração, de currículo, mais. E depois disso ela me indicou para trabalhar, que é uma escola de circo, que é um centro cultural aqui de Portugal, super reconhecido. Que E lá eu bacana. trabalho como professora de tecnologia da informação e comunicação e também como assistente da direção. Faço um pouco de relações públicas. Eita, que beleza. Que legal, Amina. E aí, sim, não são momentos fáceis, né? Acho que nunca é um corpo negro em outros espaços é sempre complicado. E agora eu acabei de formar É, acabou de. ensino médio Repete um pouquinho para mim. Acabou de formar, daqui, que é uma escola porque deu uma profissional. travadinha. Ai, fugiu o som agora. Desde o primeiro ano, né? Que eu trabalho em uma escola profissional de ensino Ah, médio. agora Oi? foi, agora te ouvi. Que aí, na semana passada, né? Foi o processo da formatura deles, a conclusão. Ouvi de um dos alunos. Agora Significado. travou, Ah, Amina. eu fico Agora muito travou. feliz. Você é uma inspiração, obrigada. Vida Ah, acadêmica, eu acho que você é minha segunda professora negra. ai, que pena, tá travando. Eu quero ouvir o que você falou, que você ouviu de alguém. Eu não consegui ouvir. Tenta aí, Amina, fala agora. Que, que eu disse que esse aluno falou que eu era a segunda professora negra que ele tinha tido no percurso, que era uma inspiração, que ele ficava muito contente de ter passado por esse processo comigo, dos 3 anos. E eu falei, ok, cumpri minha missão, né? Isso. É descascar batata, ouvir desaforo, tá valendo a pena por esse processo. Ah, E aí, no meio do caminho, também descobri que tinha sido aprovado no doutorado, e para o doutorado também foi uma aventura, que os meus orientadores do mestrado disseram que eu deveria desenvolver o projeto, que dava pano para manga, que eu nunca acreditei também passar para o doutorado, e também com a ajuda de, assim, toda a energia das pessoas que estão à minha volta, mas dois amigos, que é um casal de amigos, o André e a Lília, para escrever projeto e tudo mais, e eu fui aprovada. Então eu falei, olha, então, além de ser sua professora, de ter passado esse processo com vocês, agora vocês vão ver que eu também estarei no doutorado. Ah, que legal! Eles são fofos demais. E é mais uma barreira. E esse processo meu acadêmico também é muito sobre a discussão da diáspora, né? Dos corpos negros em outros espaços. E como é que essa sociedade que recebe, esse grupo que recebe esses corpos negros, como é que eles vão lidar? Mas sempre de uma maneira positiva. Então, eu aqui faço um mapeamento, né, dos afroempreendimentos, e o meu processo de trabalho para o doutorado é defender esse termo aqui em Portugal, o afroempreendedorismo,
que no Brasil a gente já discute bastante, Já, mas é fazer uma análise de como acontece aqui, né? entendi. O Esse que termo não é se usado os aí? atos... Não, Não é usado. não existe essa defesa e eu trouxe na minha dissertação do mestrado, né? E a Mina, E me que diz uma foi... coisa, você quando passou então para o mestrado, depois da relação toda pela Irlanda, aquela história toda, você falou, ai não, eu sou uma pessoa de organização, eu gosto de estar trabalhando e tal. Como é que está sendo para você? Já, o bichinho da academia já te mordeu? Você já está feliz agora, ainda mais agora que foi aprovada para o doutorado? Olha, eu ainda não sei porque eu não comecei as aulas, porque eu sempre trabalhei e estudei, né? E eu brinquei que quando eu saí do Brasil e vim para Portugal, eu queria ser estudante profissional. É o meu objetivo de vida, receber para estudar. Ainda não deu para viver disso. Tomara que, sei lá para o segundo ano, que aqui o doutorado são 4, para o segundo ano eu consiga me dedicar à academia, porque quando eu entrei lá na faculdade, em 2007, Isa e Gabi estão aqui também, entraram comigo, fizeram um pouco comigo, o meu objetivo sempre já tinha sido dar aulas para os primeiros anos da universidade, porque quando eu entrei para a faculdade eu já tinha formação técnica, eu sou técnica em publicidade e propaganda. Certo. E achei as pessoas completamente perdidas no primeiro ano. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, gente, não pode ser. Isso não faz sentido. Onde é que as pessoas estão com a cabeça? Sabe? Eu já trabalhava na área principalmente, então eu achava aquilo chocante. Falei, não, eu tenho que dar aula para as pessoas quando elas chegam na universidade, que não pode ser assim, tem que virar chavinha, não é mais ensino médio, não é chorar porque tirou nota baixa em biologia, é estar Sim, focado no desenvolvimento profissional, que eu acho super importante. E sem grosseria, né? Que eu vi muita grosseria no ambiente eu acadêmico, imagino. que me deixava revoltada. E os comentários mesmo que eu via dentro da universidade, né? Uhum. A universidade nem sempre é acessível. Então, o que eu falei, quando eu cheguei na universidade, eu não sabia inglês. Muito do conteúdo em comunicação era em inglês, as referências de textos. E isso não quer dizer que é a melhor opção. Tem que encontrar um meio termo, tem que encontrar outros caminhos para que outras pessoas possam aceder às universidades, né? Que legal. Eu Então, estou lendo aqui. repensar isso é muito importante. Eu estou vendo aqui as pessoas curtindo, todo mundo curtindo muito a sua história, seus amigos, amigos meus que eu também chamei, a amiga Tânia Chaves, que a gente, eu lendo o que ela escreve lá no LinkedIn, tive a ousadia de mandar uma mensagem para ela perguntando se ela queria me dar a honra de participar desse projeto, e hoje ela veio assistir, e ela está dizendo, meu Deus, nossa Ah, que história tem lindo. muitos pontos em comum, então assim, vocês já podem se conectar lá pelo LinkedIn LinkedIn. para conversar, né? Sim, A Mina Bal, a por Tânia Elis favor. Chaves, então assim, já é um bate-papo bacana. E eu acredito muito, Amina, nesse processo de construção que a gente pode fazer, sabe? Eu acredito que Sempre. são ações pequenas, assim, a gente está aqui com 20 e poucas pessoas, não é um grande público, mas se eu faço um público com você de 20, você faz outro de 20, quem está aqui com a gente se inspira e faz outros de 20, daqui a pouco uma semana a gente está alcançando 200 pessoas, e eu acredito muito nessa rede de apoio em todas as áreas. Você precisou dessa rede de apoio lá na Irlanda e recebeu, você teve sua rede de apoio quando foi para Portugal, você agora recebeu como é que eu vou dizer, um toque na sua alma em relação ao feedback que esse aluno te deu, quanto a sua presença, a sua figura negra Literalmente. para ele, né? O quanto isso foi importante para ele ver você, poxa, é minha professora. Então, assim, que bacana, que eu acho que eu entendo quando você diz assim, alcancei meu objetivo, porque, tipo assim, a missão já foi até cumprida. Se você alcançou só esse moleque, já tá bom demais. Não é? Porque, Já tô gente, super no lucro, vida do super. outro, tocar a vida do outro com coisa boa, com incentivo, com estímulo, acho que é a maior bênção que a gente pode querer viver nessa vida e deixar nessa vida, né? Então, assim, que coisa fantástica. E Sem aí, em dúvida. Portugal agora, fazendo doutorado, vai encarar de vez a academia ou vai continuar, como eu, organização e academia juntas? Olha, eu acho que eu nunca vou conseguir sair dessa duplinha trabalho, academia, porque eu acho que, honestamente, entendo perfeitamente que a academia é importantíssima para desenvolver ideias, projetos, teses, teorias, mas o mercado de trabalho estimula muito isso. Eu não gostaria de perder.
Pode ser que eu pare por um tempo um ou outro, mas eu não gostaria de estar dissociado dessas coisas, né? Aqui eles têm muita possibilidade de você fazer meio período de cada coisa. Trabalhar meio período, estudar durante meio período. Que Espero bacana. conseguir isso. Mas eu acho que essa troca e dos professores todos que eu já tive, né? Por toda a minha vida acadêmica, que eu até rio, acho engraçado dizer isso, mas onde eu cheguei realmente eu já tenho uma vida acadêmica. E acho que todos os professores que fizeram as duas coisas me mostraram muito mais e incentivaram muito mais não perder isso, né? Tipo, a Exatamente. mina, assim, continua no mercado de trabalho, observe e coloque em prática o que você Isso. absorve Poxa, eu fico da super academia, feliz de ou ouvir leva do isso. mercado para a academia. Eu fico super feliz, porque assim, eu fui dar aula na PUC, eu fui dar aula na UF, porque alguém me Sim, indicou que eu era uma pessoa da área que trabalhava e que dava aula e que falava para o grupo. Aí eu comecei a ir para lá e não me largaram mais, graças a Deus, eu estou há 13 anos na UF. graças a Deus. E o diferencial Obrigada, todos UF. dos meus alunos é exatamente isso que você faz, Laís. É muito diferente a gente ouvir um professor que tem a prática lá fora na organização, porque aí traz os cases, né, que Muito. acontecem realmente, as coisas que você vivencia. Então, assim, que coisa boa ouvir você falar isso, porque aí lá no fundinho do coração você, ai, poxa, eu contribuía também para isso, porque eu chego cheia Com de coisas que acontecem, né, na certeza. organização. Fantástico, eu também quero que você fique na academia e na organização. E a Tânia está aqui te perguntando se você tem intenção de voltar a morar no Brasil. Tânia, então, eu gosto sempre de dizer isso, não é um problema ser brasileiro ou algo do tipo. Eu acho que eu não consigo me dar mais na estrutura de Brasil. Porém, o que parece contraditório e enlouquecedor é que Aquela travadinha normal que está dando de vez em quando, mas a gente já volta. pronto. Foi. E eu não deixo de falar do Brasil. Na semana passada, eu, a Lúcia e a Raquel lançamos uma revista que é Brasil Mood. Eu vi Depois isso. ao site. Sim, e é justamente por esse período de caos que a gente tem vivido no Brasil. Nunca desliga, gente, de verdade. E não é porque eu tô aqui hoje fazendo a live com a Delaise, mas eu assisto, sempre que eu consigo estar acordada, eu assisto as lives. Nunca perco a conexão. E que quando a gente sai do país, eu busco muito mais ler uma imagem mais positiva do Brasil. Eu não preciso nem dizer que eu ouço muitas das vezes aqui sobre brasileiras, sobre o Brasil, Ainda, né? sempre do é positivo, somos inteligentes, estudamos, temos problemas, mas temos coisas boas, arrumar solução para os problemas, nós somos craques nisso, né? É verdade. Então, eu repito bastante esse processo. Eu acho que, por enquanto, eu não voltaria para o Brasil. Volto para visitar, passear, Sua buscar família, Mina, referências. sua família, Minha família entende isso, eu acho, né? mas está aqui, né? Sua família está aqui. Minha família está no Brasil, sim, está no Brasil. Tô Entendi. aqui sozinha. Sozinha não, com a família que eu fiz aqui, né? Com a Mas família que eu tô fez aqui aí. sozinha. E Amina, Sim, você com essa experiência toda, você já tem uma missão, assim, além das suas, né? De repente do seu coração, você já tem mais uma que é compartilhar essa vivência, né? Incentivar outras pessoas, incentivar pessoas que queiram fazer esse mesmo processo que você fez. Você tem histórias para sim. contar e você agora está abraçando uma outra missão que a gente sempre. Eu sei, eu vou te falar isso porque eu sei que você é dessas. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se qualifica, mais responsabilidade a gente tem de entender a vida Sem com o dúvida. melhor olhar e ajudar as pessoas a entenderem do melhor olhar, né? Eu gosto muito quando o Mário Sérgio Cortella sempre fala por aqui que o conhecimento não é para inibir ninguém, é para encantar. Então a gente só encanta quando a gente sabe passar, né? A gente só encanta quando a gente sabe trocar com as pessoas, Exatamente. assim. Saber por saber não leva a nada. Agora, saber e conseguir mostrar o saber é muito bacana. Você com essa revista, com as suas amigas, a gente consegue acesso a ter esse conhecimento que vocês estão passando nessa revista? Claro, sim, é só entrar lá no www.brasilmood.com.
E a revista está lá. Que era um projeto para sair em janeiro, mas a gente achou que as coisas estavam demais, tristes demais. E a gente tem muita gente boa, né? Uma rede muito boa de profissionais, de fotógrafos, de escritores. Contar a ideia para os amigos, o projeto cresceu tanto e nós ficamos tão eufóricas. Que coisa boa, que coisa boa. Eu queria dizer para a galera que assim, a Mina tá super guerreira para variar, né? Pela história dela, a gente já viu que ela é super guerreira. Porque lá em. Ah, Luciana, vê se você consegue, a Mina. Você consegue digitar aí? Aí a Lúcia Alves de Carvalho digitou pra gente, Luciana. Brasilmood.com. Obrigada, Lúcia. Show, Lúcia. Lúcia é diretora criativa da revista. Maravilhosa. Show, maravilhoso. Eu também não tinha conseguido pegar. Projeto Agora que já nasce consegui. dela. Então, gente, eu queria dizer para vocês que a Mina, se a gente está chegando aqui pertinho já das 10 horas, como passou rápido essa live, que coisa chata. Passou muito rápido. A gente está chegando aqui em 10 horas. E a internet ainda Mina, por cima não ajudou. Ela está chegando às 2 horas da manhã. E assim, eu quero super agradecer a você por isso. Quero dizer para você da minha alegria de te reencontrar, mesmo que virtualmente. Aquele orgulho de professor, tipo assim, cara, essa doutoranda aí passou lá por mim, um MBA, que coisa maravilhosa. Saber que você é uma mulher negra que está super representando você mesma, porque é assim, vocês representam vocês, mas também vocês levantam uma bandeira maravilhosa para todas as outras mulheres negras brasileiras que precisam e devem e merecem ter oportunidades, que a gente sabe que nem todas têm a garra que você tem, que muitas outras também têm, mas que tenham a garra pelo menos para dizer eu estou aqui, eu tenho voz. O Enegrecer vem muito para isso, assim. A Luciana tocou meu coração com aquela live dela e eu falei, opa, eu tenho que fazer uma coisa concreta, tangível. E eu hoje, a Mina, eu virei vovó há 2 anos. Eu tenho um netinho. 2 aninhos, a coisa mais linda. Parabéns, vovó. Obrigada. Ele é muito lindo, ele é muito lindo. E assim, eu quero muito que meu netinho, Francisco, daqui a uns 10 anos, se eu não estiver na área, ou se eu tiver também, que ele busque lá no YouTube esses bate-papos da avó dele, quando ainda estava com a pele mais ou menos, porque já está pintando umas ruguinhas aqui, vou jogar um botox. Eu quero que o Francisco veja que a avó dele não ficou parada, que a avó dele, de alguma forma, tentou colaborar, tentou ajudar. Queria dizer, te dar um tempinho para você agradecer aos seus amigos e também dizer para vocês todos que estão aqui que essa live fica no IGTV desse Instagram e também eu coloco lá no meu canal do YouTube que eu reativei para guardar esse material, que é Delaís Comunicação. Boa. Então agradece para as suas amigas aí, que eu também já agradeci para os meus. Queridos maravilhosos dos todos os lugares do mundo, porque nem é só o Brasil e Portugal. Obrigada pela presença, obrigada por vocês existirem, porque sem vocês eu também não estaria aqui. Obrigada, Delaís, por essa oportunidade, pela formação, pelo incentivo e por si também. Que maravilha, que maravilha. A família, a Nana, eu vi que estava aqui. Que legal. Como é que é o nome? Só por curiosidade. Você tem quantos irmãos? Ainá. Só tenho uma irmã. É Ainá. Ainá. Então é a Mina e a Ainá. Ainá. Que maravilha. Eu adorei. E eu vi umas fotos que a sua mãe foi te visitar de surpresa. Eu me emocionei tanto. Ai, gente. Eu digo, né? Família é uma coisa sensacional. Quando eu achei que ia passar a minha formatura sozinha, chega aí a família para representar. Que coisa linda, delícia. Que coisa linda. Amina, olha, eu queria entrar com você. Eu queria passar esse bagulho aqui agora para te dar um abraço e um beijo, cara. Eu juro que eu queria. Senti aqui. Obrigada. Eu queria também obrigada. Mas Covid não permite. É o quê? Covid não permite. Pois é, só por causa dessa coisa, senão eu entrava. Queria agradecer aos meus amigos também. Você sabe que hoje a gente teve um público fidelíssimo, cara. A gente está com a gente chegou a 21, agora tem 18, então assim, muito pouca gente saiu, muito pouca gente foi embora. Isso é comum, porque a gente entra na live, dá uma olhada, dá um oi, daqui a pouco a gente sai e volta. Super comum, mas a gente teve um público fidelíssimo, significa que eles curtiram o nosso papo e a gente super agradece. Eu acho esse negócio de live muito legal, cara. A gente chama alguém para conversar e chama a gente para participar com a gente da conversa. Apesar deles não falarem muito, só escreverem, eles ficam com a gente, isso é muito legal, né?
Querida, muito obrigada. Mas estão aí. Obrigado Não por isso, é? obrigado Muito por nos obrigada. E ouvir. vamos continuar esse papo, porque essa conversa aí do doutorado em Bora. comunicação, isso faz meu coração dar umas pulsadas fortes, você não tem ideia. Você vai me dando as dicas. Bora. Querida, muito obrigada. Ó, a turma escrevendo que você arrasa, que você é guerreira, colocando estrelinha, colocando coroa de rainha para você. Que gente maravilhosa. Tânia chamou a gente de maravilhosa com uma opção de S no final. A Luciana já quer um documentário. A Lúcia já botou, arrasou a mina maravilhosa. Olha, só coisa legal. Maravilhosas. Então, para a colega que escreveu Só aqui, a Márcia, que positividade, tinha gente. visto do início, vai lá no IGVT, vai ficar gravadinha. Já gravo agora lá, depois vai lá pro canal do YouTube. Gente, muito obrigada, Mina. Que delícia. Obrigada. Amei, Boa amei noite. esse nosso papo. A Obrigada. internet quis avacalhar um pouquinho, mas foi maravilhoso, foi uma delícia. Ah lá, a internet parou com a Mina me jogando um beijinho. Ah, vou ficar com essa cena. Vou ficar com ela guardada agora. E esse sorrisão que eu não vi há um Mas tempão. pronto. Tô aqui. Só isso aqui daqui até o fim de. Ó, meu esposo escreveu aqui, ó, Portugal nos aguarda. Eu indo aí vou te ver, claro, né? Não tem como. Por favor, vem sim. Muito obrigada a todos, uma ótima noite a todos, um bom descanso. Quarta-feira que vem a gente tem outra negra maravilhosa conversando sobre coisas maravilhosas com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E ó, a Mina Baua com W, não é difícil não, busca lá no LinkedIn, no Instagram, segue a Mina, os projetos da Mina. Tânia com certeza vai te seguir, você e a Tânia lá no LinkedIn, troquem ideias, vocês têm coisas maravilhosas para trocar. Obrigada a todos que ficaram conosco, é um prazer a gente conversar com os nossos amigos ao nosso lado nos ouvindo. Muito obrigada. A Mina, bom descanso, tadinha, 2 horas da manhã em Portugal. Obrigada. Vai dormir, meu amor! Tchau. Tchau, beijo. Obrigada, querida. Muito obrigada.